Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esportiva, seu programa de esporte da Estação Niterói. Hoje, de uma maneira diferente, onde debateremos sobre a convocação do Brasil para a Copa. Queria fazer essa primeira pergunta para o Rafael Portugal. Quem você acredita que vai ser a surpresa nessa convocação? Olha, eu acredito que a grande surpresa da convocação vai ser o último convocado por ele nessa última convocação, antes da que irá sair na segunda-feira. Eu acho que o Igor Thiago vai para a Copa. Eu acho que ele acredita que é um atacante forte, de área. Eu não acho que ele dispute vaga com, muitos dizem, do Pedro do Flamengo. Eu creio que o Pedro está num estilo mais próximo ao do João Pedro, que ele já tem na seleção hoje em dia, do que do Igor Thiago. Um atacante mais brigador para fim de jogo, para possível derrota no meio da partida. Então eu creio que a surpresa, que para muitos pode não ser, mas eu acredito que quem ele vai levar para a Copa, que muitos não esperam, muitos não conhecem, até para ele jogar na Inglaterra, não ter feito carreira muito longa aqui no Brasil, é o atacante Igor Thiago. Bom, para estender a pergunta também ao Vitor Hugo Amaral, queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Portugal. Quem você acha que tem como surpresa nessa convocação? Então, se fosse fazer uma aposta diferente do Portugal, seria o garoto Ryan, né? A gente está vendo nos últimos jogos, desde que chegou na Inglaterra, na verdade, uma crescente muito, muito forte dentro de campo do seu futebol na carreira. Ele vem participando de muitos gols e muitas assistências desde que chegou no Bournemouth e eu acredito que ele possa ser a grande surpresa dentro dessa convocação. Vitor Hugo Mota, o que você acha, em concordância ou discordância dos seus amigos de bancada, sobre a surpresa da convocação? Olha, eu acho que a grande surpresa da Copa, fugindo da opinião dos meus amigos, é na defesa. Temos algumas questões com os goleiros, além do Alisson, que não está 100%, Bento e Ederson não são confiáveis, e na zaga, com a lesão do Militão, eu acho que a grande vaga que surge é para o Léo Pereira. Além do Ibanez, que eu acho que vem para fazer a lateral direita, o Léo Pereira acho que vai ser a grande surpresa da Copa. Vem fazendo um bom ano no Flamengo, fez um bom ano no passado, e acho que essa é a grande surpresa da Copa do Mundo na convocação do Brasil. Bom, uma coisa que acompanhou muito, né, a gente que acompanhou os noticiários, né, durante esse ciclo do Ancelotti, em que o treinador falou muito sobre a condição física dos jogadores, né, sobre os jogadores estarem 100% para estar na Copa. Vocês acreditam que vai ter algum jogador sem estar 100% nessa última convocação do Ancelotti? Olha, eu acredito que não. Isso foi algo que foi bastante pregado pelo Ancelotti. Tanto que o Estevão foi cortado, tivemos muitas polêmicas sobre o Neymar, sobre a questão física do Neymar. Eu acho que se o jogador não estiver 100% apto para essa competição, que é de tiro curto, a gente precisa de todos os jogadores inteiros para esse pouco mais de um mês, acho que não vão estar entre os 26 convocados. Eu vou na contramão do Vitor Hugo, até porque, principalmente na questão dos goleiros, eu não vejo uma seleção sem o Alisson. Então, independente dele não estar 100% no momento, eu acho que ele vai sim ser convocado. A gente não sabe como vai estar a questão física daqui a um mês, quando a Copa começar, mas ele vai sim ser convocado sem estar 100%. Então, eu concordo um pouco mais com o Vitor Hugo Amaral, mas eu creio que o discurso do Ancelotti, durante esse um pouco mais de um ano que ele já está à frente da seleção brasileira, ele beira ser um pouco contraditório, porque no quesito Neymar, que irá ser tocado mais à frente, ele sempre pregou muito a questão de estar 100%, de só vai a Copa quem está 100%, e acabou que ele chegou nesses menos de um mês para a Copa do Mundo, tendo alguns jogadores não estando 100%. O próprio caso que um amigo citou aqui do Alisson, que é impossível ele não estar na seleção brasileira, assim, até machucado ele vai ter que forçar para jogar a Copa, porque, como o amigo citou antes, os goleiros estão numa situação ruim na seleção. Então acho que a contradição já vai existir de qualquer forma. Eu acho que esse discurso caiu por terra, porque ele tratou em alguns casos o discurso dessa forma e em outros de outra forma. Então eu creio que para chegar na seleção, durante a Copa, ele vai ter que deixar isso de lado. Vai ter jogador jogando sentindo dor e é o que tem que fazer. A Copa do Mundo é isso, né? É a competição que todo mundo quer jogar. Então até machucado, eu acho que todo mundo faz um esforço para estar em campo e tentar ser campeão. Bom, Rafael Portugal, eu queria fazer essa pergunta para você agora. Claro que a gente conhece a carreira do Wesley do Flamengo, sempre jogou pela direita. Não estendendo a pergunta a todos, né? O Rafael vai começar. Mas eu queria saber de você, como que você acha que o Ancelotti vai utilizar o Wesley, que é um jogador que hoje joga pela esquerda, mas, né, subiu profissional no Flamengo como lateral direito. O que você acha aí sobre o Wesley? Olha, Matheus, eu acredito que na cabeça do Ancelotti, inicialmente, ele iria ser o reserva pela lateral direita, usando o Militão de titular. Mas pela lesão do Militão, eu não creio que o Ibanez vai de não convocado a titular na seleção brasileira na Copa. Então eu acredito que ele vai sim usar o Wesley titular. Foi o lateral direito que ele mais utilizou durante o período dele na seleção. Se não me engano, se não falar em memória, são 3 jogos
que jogou titular durante o período do Ancelotti. Então eu creio que ele vai jogar pela direita e vai titular. Eu acho que ele não vai deixar no banco, não vai trazer o Ibanez como titular de cara assim, na seleção, pelo menos no início da fase de grupos, é claro, né? Tem jogos para se testar, para ir mal, ir bem, e aí Copa é momento, é adaptação. Então eu creio que de cara o Wesley é titular e na direita. Não creio que ele conte com o Danilo ou outro jogador nessa função, não. Eu vou concordar com o que o Portugal falou. Eu acredito que hoje o Wesley é sim titular na direita, por mais que ele venha se destacando e muito lá na Roma, jogando pelo lado esquerdo do campo, num esquema um pouco diferente, né, que a gente sabe que acaba potencializando as boas características que ele tem ofensivas. Acho que não tem muito pra onde fugir, vai ser o Wesley na direita. Temos muitos problemas, principalmente defensivos, como eu já falei, mas também na lateral. A lesão do Militão trouxe um problema ainda maior. Mas eu acho que é isso, vou junto com os amigos. É o Wesley na direita. Bom, e a pergunta, né, de $1 milhão que a gente tem feito durante todo esse ciclo do Ancelotti. E o Neymar, vai estar ou não na Copa? Olha, eu acho que o Neymar não vai para a Copa. Acho que o Neymar não desempenhou um bom futebol para justificar estar numa competição de tão grande escalão. O Neymar, em alguns momentos pelo Santos, não conseguiu jogar jogos em sequência. E numa competição que a gente tem 8 jogos em pouco mais de um mês, eu acho que o Neymar não deve ir. É o grande craque da seleção, é o grande nome, é o Neymar, é o camisa 10, mas eu acho que ele não merece estar na Copa. O físico dele não permite que ele jogue a Copa do jeito que o Brasil precisa. Ele não pode, o grande craque não pode ir à Copa para ser banco. Então, entre o Neymar estar no banco e eu acho que não dá para ele desempenhar. Bom, eu acredito que, na minha opinião, eu creio que o Neymar não vai, de qualquer forma, para nessa seleção. Mas se eu fosse treinador, eu só pensaria em levar se fosse conversado com ele que de titular não vai dar. Ele tem que ser banco, tem que estar ser banco, jogar menos partidas. Até porque, desde a volta ao Santos e podendo botar desde a lesão dele na própria seleção contra o Uruguai em 2023, onde ele rompeu o ligamento do joelho, ele, se eu não me engano, tem uma sequência de 8 jogos na carreira nos últimos 3 anos. Então, eu creio que acho difícil que ele consiga desempenhar fisicamente e tecnicamente 8 jogos seguidos na competição. Então, nesses termos, que eu acredito que ele não iria aceitar, e nem não só ele, a seleção, entendo que a pressão da torcida na arquibancada seria para ele estar em campo. Então, por todos esses fatores somados e situações e coisas a se adaptar, eu acredito que o Ancelotti não irá levar o Neymar e creio que ele também não merece estar na Copa pelos méritos de campo. O campo hoje fala que ele não deve estar na Copa. Eu entendo que é o grande ídolo da geração, é o ídolo dos jogadores, de todos ali, do Estevão, do Endrick, do João Pedro, já falaram publicamente sobre isso. Mas eu creio que, apesar de tudo isso, hoje ele não merece tanto pelo campo, tanto pelas situações que, se levar ele para não ser o craque do time, acarretam. Então, eu não levaria o Neymar para a Copa. A minha opinião ela vai ser um contraponto à opinião dos meus 2 colegas. Eu acredito que sim, o Neymar deveria estar entre os 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Eu acho que uma Copa do Mundo, um campeonato de tiro curto, ela não só premia os bons jogadores fisicamente e elas têm um prêmio muito grande para quem é muito bom tecnicamente. Isso a gente sabe que o Neymar não perdeu, né? Por mais que ele esteja em baixa hoje, joga num time também que tem um conjunto tecnicamente muito abaixo ali para ele conseguir desempenhar um bom futebol. Ele ainda assim, quando está dentro de campo, diversas vezes consegue mostrar valências ali que são importantes tecnicamente. Então acho que num grupo de 26 jogadores, pela liderança, pela questão técnica, por essa questão de vestiário que a gente sabe que ele tem o vestiário na mão na seleção brasileira, as pessoas, né, o próprio Casemiro falou disso na última semana, do quanto o Neymar é querido lá dentro, porque as pessoas esperam que sim, ele seja convocado, por mais que a pré-direção do Ancelotti é que realmente ele não vai ser convocado, mas eu acho que ele deveria sim. Bom, para finalizar o nosso debate aqui, né, primeiro eu queria agradecer vocês mais uma vez, mas eu queria deixar uma última pergunta. É claro que a torcida brasileira não está muito esperançosa para essa Copa, né? A gente não chega tão bem quanto as outras Copas, que a gente foi campeão, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo de por que querer assistir a seleção, de por que acreditar, de acreditar nesses jogadores, entendeu? Queria que vocês deixassem essa mensagem para a gente finalizar aqui o nosso debate, de como que as pessoas podem querer assistir essa seleção brasileira. Então, eu acredito que até não ter o Neymar dentro dessa seleção é uma perda nesse sentimento de carinho, de você querer ligar a sua televisão para ver a seleção brasileira. Então, acredito que eu vou num ponto negativo para a pergunta do Matheus. Eu acredito que dentro de campo, durante o ciclo, foi um ciclo muito complicado para a seleção. A seleção em nenhum momento deu sinais
de que vai fazer uma boa Copa do Mundo. Então eu vou deixar o lado mais otimista para os meus dois colegas. Bom, eu acredito que seleção, Copa do Mundo, além do futebol envolvido, da tática e tal, é questão da mística. O Brasil já cansou de chegar em Copas desmerecido, achando que não ia dar, que não ia pra frente. Até no próprio caso do último título do Brasil, há 24 anos atrás, em 2002, a seleção chega na Copa, a família escolar chega muito criticada, porque o Filipão opta por não levar pra Copa o Romário, toda a polêmica que a gente já sabe. Então eu creio que o que a gente tem a se apegar, se o campo não tá bem, é na mística. Então eu acho que tem que acreditar, o torcedor acredita às vezes no time que tá ruim, então na seleção tem que acreditar. É um torneio de tiro curto, é seleção grande contra seleção grande, quando chega na hora H. Então eu acho que lá na hora tem que acreditar que vai dar, assim como foi em 2002, como foi em 94. Então eu acho que tem que ser otimista. Copa do Mundo é ali, tá na hora, tem que torcer, que eu acho que dá. O Brasil, apesar de todos os percalços, as preocupações, é uma seleção de muito talento envolvido. Então eu acredito que dá sim para tentar ser campeão nessa Copa do Mundo. Eu vou com você nessa, Rafael. Vou nessa linha. Acho que tem que se apegar à mística e tem que se apegar à qualidade dos jogadores. Eu acho que todos os jogadores que vão ser convocados já se provaram que são bons, provaram que podem desempenhar bom futebol no alto escalão. E mesmo com ou sem Neymar, são jogadores capazes de levar o Brasil a ganhar 8 jogos e levantar a taça no final. Acho que a gente tem que se apegar à grandeza da nossa seleção e à grandeza dos jogadores, Vinícius Júnior, Rafinha, que já se provaram, são multicampeões em seus clubes. E é isso, tem que se apegar a isso, tem que torcer, dar tudo de si. Quem vai estar nos Estados Unidos, México e Canadá, quem vai estar em casa, no sofá, quem vai estar no bar, tem que dar tudo de si, toda a sua energia e torcer pelo Brasil campeão. Os jogadores já se provaram, o treinador é histórico e acho que é isso. O Brasil tem que buscar o Hexa, tem que entrar em campo de cabeça erguida, focado em vamos conquistar o Hexa. Nosso debate da Copa do Mundo termina por aqui. Para saber mais dos nossos conteúdos, acompanhe o @NoConjor no Instagram e no Facebook e o canal TVEM no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima semana com mais conteúdos do mundo esportivo.